Capítulo 2 dos 21 dias de jejum. A libertação do pecado. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos teus filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo o leproso, todo o que padece fluxo e todo o imundo por ter tocado em algum morto. Números, capítulo 5, do 1 ao 2. 3 tipos de pessoas não podiam fazer parte da congregação dos filhos de Israel: o leproso, o que padecia de fluxo e o que havia tocado no morto. Todos eles são tipos do pecado em diferentes aspectos. A lepra simboliza o pecado passivo. O fluxo é um pecado mais ativo. E tocar um cadáver é um pecado por associação. O pecado pode acontecer de 3 formas: por omissão, quando não fazemos o certo; por comissão, quando fazemos o errado; e por associação, quando nos associamos àquele que comete pecado. Muitas pessoas pensam que não há nada de errado em assistir a certos programas de TV, filmes e shows. De fato, podemos estar tocando em cadáveres e cometendo pecado por associação. Se você assiste a um vídeo pornográfico, mesmo que não tenha feito nada, apenas assistido, você se associou ao pecado daquele filme. O Senhor resolveu o problema do pecado em todos esses níveis. O primeiro milagre de Jesus, mencionado em Mateus, logo depois do Sermão do Monte, foi purificar um leproso. Mateus 8:2. Depois, em Mateus 9:20, ele curou a mulher que padecia de fluxo por 12 anos. E sobre os mortos, sabemos que o Senhor os ressuscitou. Isso significa que o Senhor nos liberta de todo tipo de pecado. Precisamos confessar mais essa verdade e desfrutar mais da realidade do Evangelho da Graça. Todo crente já foi liberto do pecado, mas poucos de fato acreditam nessa afirmação. Eles veem diariamente fatos que parecem contradizer essa verdade. Todo o problema acontece porque não entendemos claramente o que significa ser liberto do pecado. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há dor que Ele não possa aliviar. Não há doença que Ele não possa curar. Ele está acima de tudo. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As pessoas estão tão conscientes de pecado, fracassos, falhas e derrotas que é difícil crer que, onde abundaram tantas quedas, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Todos precisamos estar constantemente conscientes da graça de Deus e não de pecado. Precisamos ter consciência da cura e vitória, e não da doença e derrota. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos, capítulo 1, 16, 17. O Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus está no Evangelho. Quando pregamos o Evangelho, o poder de Deus é liberado. É o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui é sotéria, que significa não somente ser salvo do inferno, mas essa palavra inclui também cura, libertação, restauração, preservação, proteção e prosperidade. Nós recebemos tudo isso por causa do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. O nome do Senhor é Yeshua, Salvador. No seu nome está incluído tudo isso. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho não é a revelação do pecado, mas a revelação da justiça de Deus pela fé.
Aquele que recebe, crê no Evangelho, é feito justo. Essa justiça é um dom de Deus. Romanos 5,17. Esse justo agora vai viver pela fé, porque ele mesmo não vê em si a justiça que Deus diz que ele recebeu. Ele recebeu a justiça pela fé. A justiça pela fé é a chave para cada bênção de Deus. É a fundação por meio da qual Deus pode abençoar você. Se você crê que é justo pela fé, você viverá. Todos os dias, nós estamos conscientes da presença do pecado em nossos pensamentos, sentimentos e em nossa carne. Por isso, precisamos crer que recebemos a justiça da fé. Deus nos vê como justos, mesmo que nós mesmos, muitas vezes, não nos vejamos assim. No meio de qualquer sensação ou consciência de pecado, precisamos declarar ousadamente que somos justiça de Deus em Cristo. Quando fazemos essa confissão, nós somos justos pela fé, como diz o texto de Romanos 1,17. Por causa dessa afirmação, algumas pessoas dizem que estamos autorizando o pecado, mas não é isso que proclamamos. Depois de afirmar que, onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo também foi mal interpretado. Alguém disse: então, vamos pecar mais para termos mais graça. E Paulo responde que o crente não pode mais viver no pecado, pois já morreu para ele. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Romanos 6:1. Há um ensino comum que diz que o crente precisa aprender a morrer para o pecado, mas isso é um erro. A palavra de Deus diz que já morremos para o pecado. Agora, o pecado não tem mais poder para nos condenar, pois quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6:7. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, do 10 ao 11. Para compreendermos a nossa libertação, primeiro temos de perceber que Cristo morreu para o pecado. O verso 10 diz claramente que Cristo morreu para o pecado. Em que sentido ele morreu para o pecado? Em primeiro lugar, ele não morreu para a influência do pecado, uma vez que ele não tinha a natureza do pecado. Portanto, ele não tinha nenhuma atração pelo pecado. Em segundo lugar, ele não morreu para a prática do pecado, pois ele nunca cometeu pecado. Então, por qual aspecto do pecado Cristo morreu? Na cruz, ele recebeu a condenação pelos nossos pecados. Ele foi condenado de uma vez por todas por causa dos nossos pecados. Agora, veja que o verso 11 começa com a expressão, assim também vós. Essa expressão significa, do mesmo modo que ele. Em outras palavras, o verso 11 diz, do mesmo modo que Cristo morreu para o pecado, vocês também devem se considerar mortos para o pecado. Cristo morreu para sofrer a condenação do pecado. Assim, eu devo me considerar morto para toda condenação também. No passado, eu aprendi que Cristo havia morrido para a prática do pecado. Assim, eu pensava que deveria me considerar morto o tempo todo. Eu ficava confessando que estava morto, mas quanto mais confessava, mais vivo para o pecado eu percebia que estava. Simplesmente não funciona. A crença estava equivocada. Eu estou morto para toda condenação,
mas não estou morto para a influência, para a tentação ou para a prática do pecado. Eu preciso confessar todo o tempo que estou livre de toda condenação do pecado. É isso o que nos livra da escravidão. No verso 11, Paulo diz que devemos considerar-nos mortos para o pecado. Todo esse ensino de que precisamos morrer diariamente para o pecado está equivocado. O Senhor Jesus morreu para o pecado de uma vez por todas. Os nossos pecados foram colocados no Senhor Jesus de maneira que, quando Ele morreu, Ele levou a condenação, o juízo e a culpa do nosso pecado. Da mesma maneira, nós também morremos para a condenação, o juízo e a culpa do pecado. O verso 11 começa com a expressão, assim também vós. Isso significa que nossa atitude agora é baseada no que o Senhor fez na cruz. Ele morreu e o nosso velho homem morreu com ele, e agora devemos nos considerar mortos. Já morremos, não estamos morrendo diariamente. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. A palavra considerar é um termo da contabilidade, significa um valor registrado na conta. A palavra no grego é logizonomai. Significa que, se eu digo que tenho R$100 em minha conta, isso é um fato. Eu considero que tenho R$100 porque tenho. Não considero para que isso se torne realidade. Há pessoas que pensam que a fé bíblica é um tipo de faz de conta. Elas dizem, eu não tenho R$100 na conta, mas vou fazer de conta que tenho. Isso não é fé bíblica. A fé é que, uma vez que sei que tenho, considero isso como fato, mesmo que não veja. O verso 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Lembre-se sempre de que no Novo Testamento temos indicativos e imperativos divinos. O indicativo sempre aponta para Cristo e sua obra consumada, e o imperativo é sempre uma consequência do indicativo. Assim, porque Cristo já morreu, esse é o indicativo. Considere-se morto, esse é o imperativo. O imperativo é, não reine, portanto, o pecado. Em outras palavras, por causa disso, não reine o pecado no vosso corpo. Paulo não dá uma ordem, ele diz, como consequência do que Cristo fez, não reine o pecado. Não permita que o pecado o engane a ponto de você pensar que ainda é aquele velho homem. Sempre que você cede ao pecado, o diabo vem para lhe mostrar o fato do pecado baseado no que você sente, vê e está experimentando. Baseado nisso, ele diz que você ainda é o mesmo, mas isso é mentira. Você é nova criação. O pecado parece real, a sensação é real, mas Deus diz que não é. Você está morto para o pecado, você ressuscitou com Cristo e vive uma nova vida. Esse é o momento em que você precisa dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo. O diabo lhe dirá que tudo isso é uma fantasia. Ele dirá, olha a sua experiência. O diabo sempre age na esfera da experiência, da sensação e do sentimento. Todavia, no momento em que você atua na esfera da fé, ele é derrotado. Portanto, não fique preso ao que você vê ou sente, apenas creia. Apesar do que eu vejo ou sinto, sei que sou justiça de Deus em Cristo. Deus ama quando agimos assim. Isso honra completamente a obra do Filho e tira de nós todo o merecimento. Deus diz que você é justo aos olhos dele. Então, simplesmente considere isso como um fato em sua conta. Ande de acordo com essa verdade e ignore o que a experiência ou as sensações venham lhe dizer. Fique sempre com o que Deus diz, pois sua palavra não pode falhar. Mas eu não sou livre do poder do pecado?
Para responder essa pergunta, você precisa saber o que é a força ou o poder do pecado. A palavra de Deus diz claramente que a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, 56. Para ser liberto do poder do pecado, preciso antes ser liberto da lei. É a lei que dá o poder ao pecado. Portanto, ser livre da lei é fundamental. Mas como posso ser livre da lei? Você precisa apenas crer que a morte do Senhor foi também a sua morte. Quando ele morreu, nosso velho homem também morreu. E quando ele ressuscitou, também ressuscitamos com ele. Você era casado com a lei, mas uma vez que você morreu, o casamento acabou. E agora, depois de ter nascido de novo, você está casado com Cristo. Uma definição simples de lei é favor merecido. Enquanto você viver tentando merecer a bênção de Deus, tentando conquistar o seu amor com o seu bom comportamento, você estará vivendo na lei. Sei que parece loucura dizer isso, mas enquanto você viver assim, o pecado será cada vez mais forte em sua vida. A força do pecado é a lei. Então, uma vez que sou liberto da lei, nunca mais terei tentações? Sim, você ainda as terá e poderá ainda cair quando tentado. Mas, como já morreu para a condenação, você não perderá a sua posição diante de Deus. Hoje, não somos desafiados a vencer o pecado, mas apenas fugir dele. Nós precisamos aprender a fugir de tudo o que dá ocasião à carne. Em outras palavras, preciso fugir de toda tentação. Compreenda que faz parte da graça orar para não entrar em tentação e não somente para não cair. Precisamos aprender a orar antes que as provações e tentações aconteçam. Durante muito tempo, eu aprendi e até ensinei que as provações nos fazem mais fortes, mas o Senhor nos ensinou a orar para não entrarmos em tentações e provas. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. A vontade do Senhor é que não entremos em tentação, mas, se tivermos de passar por elas, devemos ficar firmes na fé e no amor de Deus, sempre nos alimentando de Cristo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6,13. Todos os dias eu oro dessa forma por mim e por minha família. Creio que é a melhor oração que podemos fazer. Nós podemos ser livrados de tentações e provas. Deus nos tem dado provisões para que vivamos dessa forma.